Quarto período, módulo 1, proliferação celular, sistema linfático. Então nós vamos começar pela linfa. A maior parte dos componentes do plasma sanguíneo é filtrada pelas paredes dos capilares sanguíneos, forma o líquido intersticial e passa aos vasos linfáticos, ganhando o nome de linfa. Dessa forma, o sistema linfático auxilia na circulação dos líquidos corporais, drenando o excesso de líquido intersticial, protege o corpo contra os agentes causadores de doenças pelos linfócitos presentes no tecido linfático e transporta lipídios oriundos da dieta, juntamente com vitaminas lipossolúveis. A linfa é um líquido claro, amarelo pálido, mas nas proximidades do intestino delgado adquire uma aparência branca, cremosa, pela alta presença de lipídios trazido pelos capilares lactíferos. Nessa região, a linfa vai ser chamada de quilo. Os vasos linfáticos vão começar como capilares linfáticos, que são localizados nos espaços entre as células e são fechados em uma das extremidades. Os capilares têm maior permeabilidade e diâmetro do que os capilares sanguíneos, permitindo a absorção de moléculas grandes como os lipídios. O fluxo da linfa é unidirecional, apenas para dentro, já que quando a pressão do líquido intersticial é maior que o da linfa, as células se separam e quando ele é menor, as células se aderem. Quando há um excesso de líquido intersticial, os filamentos de ancoragem que estão entre as células são puxados e aumentam as aberturas para que o líquido flua. Os capilares então se unem para formar os vasos linfáticos, que são maiores e contêm válvulas que ajudam nesse movimento, e estão presentes no tecido subcutâneo, geralmente acompanhando as veias, e nas vísceras, geralmente acompanhando as artérias e formando plexos em torno delas. Os tecidos que não apresentam capilares linfáticos vão ser os avasculares, como as cartilagens, a epiderme e a córnea, partes do baço e a medula óssea. Antes também era adicionado a essa lista o sistema nervoso central, mas foi descoberto, como nós vamos ver mais pra frente, que existe uma circulação linfática. Ao longo desses vasos estão presentes os linfonodos, e ao sair dos linfonodos, os vasos linfáticos se unem para formar troncos. Nós temos 5 troncos linfáticos: os jugulares, que vão drenar a cabeça e o pescoço, os subclávios, que vão drenar os membros superiores, os broncomediastinais, que vão drenar a parede torácica, pulmões e coração, o tronco intestinal, que vai drenar o estômago, intestinos, pâncreas, baço e parte do fígado, e os troncos lombares, que vão drenar os membros inferiores, a parede das vísceras pélvicas, rins, suprarrenais e a parede abdominal. Os troncos vão se unir para formar 2 ductos. O ducto torácico, que vai iniciar na cisterna do quilo, anterior à vértebra L2, recebendo a linfa dos troncos lombares direito e esquerdo e do tronco intestinal, e no pescoço vai receber o tronco jugular esquerdo, o subclavo esquerdo e o broncomediastinal esquerdo. Vai drenar essa linfa para o sangue venoso na junção das veias jugular interna, esquerda e subclavo esquerda. O outro ducto vai ser o linfático direito, que vai receber a linfa dos troncos jugular direito, subclavo direito e broncomediastinal direito e drenar na junção entre as veias jugular interna direita e subclavo direita. Os órgãos linfáticos primários são os locais onde as células-tronco se dividem e se tornam imunocompetentes. São eles a medula óssea, localizada nos ossos chatos e nas epífises de ossos longos, que dão origem aos linfócitos, e a outras células sanguíneas. E o timo, que é um órgão bilobado, localizado no mediastino, entre o externo e a aorta. Seus 2 lobos são envolvidos por tecido conjuntivo, separados por uma cápsula e divididos por trabéculas, que são extensões das cápsulas. Ele não tem um istmo. No timo, as células pré-T se transformam em linfócitos T imunocompetentes. Cada lobo do timo consiste em um córtex externo, de uma coloração escura, e uma medula central, de coloração mais clara. O córtex é composto por linfócitos T, células dendríticas, células epiteliais e macrófagos. Os linfócitos T imaturos migram para o córtex, onde se proliferam e maturam, seguindo então para a medula do timo, de onde podem sair pelo sangue e migrar para os linfonodos, baço e outros tecidos linfáticos. No jovem, o timo tem elevado conteúdo de tecido linfático, rico suprimento sanguíneo e aspecto avermelhado. No idoso, a infiltração de tecido adiposo, que substitui o linfático, e a cor se torna amarelada. Os órgãos linfáticos secundários são os locais onde ocorre a maior parte das respostas imunes. O baço está localizado entre o estômago e o diafragma, no hipocôndrio esquerdo. É constituído por uma cápsula e o parênquima, que é dividido em 2 partes. A polpa branca é constituída principalmente de linfócitos e macrófagos dispostos em torno de ramos da artéria esplênica, que são chamadas de artérias centrais. A polpa branca tem uma função imunológica, com respostas linfocitárias semelhantes às dos linfonodos e fagocitose de agentes patogênicos pelos macrófagos. A polpa vermelha é constituída por seios venosos cheios de sangue e cordões esplênicos formados por eritrócitos, macrófagos, linfócitos, plasmócitos e granulócitos. Tem uma função de remoção das células sanguíneas e plaquetas que estejam rompidas, desgastadas ou defeituosas, além de armazenamento de plaquetas e hematopoese durante a vida fetal. Os nódulos linfáticos são massas ovaladas de tecido linfático que não são cercadas por cápsula. São eles: o tecido linfóide associado à mucosa, que são massas espalhadas por toda a lâmina própria das túnicas mucosas dos sistemas digestório, urinário, genital e das vias respiratórias, o tecido linfóide associado à pele e o anel linfático da faringe, também conhecido como anel de Waldeyer, que é formado pelas tonsilas tubárias, faríngea, palatinas e linguais. Os linfonodos são formados por um estroma e pelo parênquima. O estroma é formado por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, trabéculas que dividem o linfonodo em compartimentos e dão suporte para os vasos sanguíneos, fibras reticulares e fibroblastos. O parênquima é a parte funcional, dividida em um córtex externo, o córtex interno e a medula. No córtex externo estão os nódulos linfáticos dos linfócitos B. No córtex interno estão os linfócitos T e as células dendríticas originárias de outros tecidos.
E na medula estão os linfócitos B, plasmócitos e macrófagos. A linfa entra pelos vasos linfáticos aferentes e flui para os seios subcapsulares, seguindo para os trabeculares e medulares e sai pelos vasos linfáticos eferentes, sendo filtrada ao longo do caminho. A drenagem linfática do sistema nervoso central era considerada inexistente. Foi descoberto então que os vasos linfáticos meníngeos absorvem líquido do espaço subaracnoide adjacente e do fluido intersticial cerebral pelo sistema linfático, que transporta o fluido para os linfonodos cervicais profundos através de forames na base do crânio, sendo os mais importantes a lâmina crivosa do etimoide. Na cabeça e pescoço, o couro cabeludo não possui linfonodos e a face só possui linfonodos nas regiões parieteide macentérica e na bochecha. A linfa do couro cabeludo, da face e do pescoço drena para o anel superficial de linfonodos na junção entre a cabeça e o pescoço. Os vasos linfáticos superficiais acompanham as veias e os profundos acompanham as artérias. Todos os vasos vão drenar direto ou indiretamente para os linfonodos cervicais profundos e em seguida para o tronco jugular. Os linfonodos da cabeça são os superficiais da face, que são os maxilares ou infraorbitais, bucais e mandibulares, e os profundos da face, os linguais e os retrofaríngeos. Além dos pré-auriculares, também chamados de parotídeos superficiais, que drenam a parte lateral da face, do couro cabeludo, pálpebras e parte do nariz externo. Os linfonodos do pescoço vão ser divididos em superficiais e profundos. Os linfonodos superficiais são os occipitais, que drenam a parte posterior do couro cabeludo e do pescoço, os mastóideos, que drenam a parte posterolateral do couro cabeludo e parte da orelha, os parotídeos, que drenam a órbita e a orelha, os submandibulares, que drenam o ângulo medial da órbita, a maior parte do nariz externo, parte medial da face, lábio superior, laterais do lábio inferior, gengiva, dentes superiores e inferiores, partes laterais da língua e cavidade nasal. Os submentuais, que drenam a parte medial do lábio inferior, o mento, os dentes incisivos inferiores, o ápice e o frenolo da língua, e os cervicais e laterais superficiais. Já os linfonodos cervicais profundos vão ser o grupo superior, que drena da laringe a parte superior das pregas vocais, sendo o mais importante deles o júgulo digástrico, que é responsável pela drenagem das tonsilas e da região tonsilar. O grupo inferior vai drenar principalmente o esôfago, e um muito importante é o júgulo homoioide, que drena a língua. Outros linfonodos são os infraioides, os pré-laríngeos, que drenam a tireoide para os cervicais superiores, os pré-traqueais e os paratraqueais, que vão drenar a tireoide, parte da laringe inferior às pregas vocais e também o esôfago para os cervicais profundos inferiores. Na drenagem do tórax, na parte externa, nós vamos ter então os paraesternais, que vão drenar a parte medial de ambas as mamas, os paramamários, que vão drenar a parte lateral inferior, os interpeitorais, que vão drenar a parte superior, e os linfonodos axilares, que vão drenar uma boa parte da mama e formam uma pirâmide. A linfa tende a ir da base dessa pirâmide para o ápice, mas pode drenar diretamente em um nível mais superior. São esses linfonodos da base para o ápice: os peitorais, subescapulares e humerais, um nível acima os centrais e em outro nível os apicais. A região inferior da mama também pode drenar para os linfonodos abdominais. Já na parte da cavidade torácica, nós vamos ter os linfonodos parietais e os linfonodos viscerais. Os linfonodos parietais vão ser os paraesternais, que já foram falados, que vão drenar a mama e estruturas profundas da parede torácica e abdominal anterior e face diafragmática do fígado. Seguindo então, os seus vasos eferentes vão se unir em um tronco, que do lado direito pode desembocar no tronco subclávio direito ou diretamente na junção entre a veia subclávia com a jugular interna, e do lado esquerdo vai drenar no ducto torácico. Os intercostais vão drenar a face posterolateral do tórax e seus vasos eferentes nos linfonodos superiores vão desembocar no ducto torácico ou no ducto linfático direito, e os inferiores vão para a cisterna do quilo ou para o segmento inicial do ducto torácico. Os diafragmáticos vão ser divididos em anteriores e posteriores, e em algumas fontes também adicionam os médios, que vão estar relacionados ao nervo frênico. Os linfonodos viscerais vão ser os mediastinais posteriores, que vão drenar o esôfago, pericárdio, parte posterior do diafragma e face convexa do fígado, desembocando em maior parte no ducto torácico e alguns nos tráqueos bronquiais. Os mediastinais anteriores vão drenar o timo, o pericárdio e receber a linfa dos linfonodos paraesternais. Vão se unir aos tracobronquiais e formar os troncos broncomediastinais. Por fim, os traqueobronquiais vão drenar os pulmões, brônquios, parte torácica da traqueia e coração. Vão ser divididos em traqueais, bronquiais, broncopulmonares e pulmonares. Da drenagem do abdômen, começando pela parede anterolateral, nós vamos ter os vasos superficiais, que vão ser divididos pelo plano transumbilical, e os vasos profundos. Nos vasos superficiais, nós vamos ter os superiores ao plano transumbilical, vão drenar para os linfonodos axilares e alguns para os paraesternais, e os inferiores vão drenar para os linfonodos inguinais superficiais. Já os vasos profundos vão drenar para os linfonodos ilíacos externos, ilíacos comuns e lombares. A parede posterior do abdômen vai drenar para vasos linfáticos e linfonodos ao longo da aorta, cabo inferior e vasos ilíacos. Vão ser eles os linfonodos ilíacos comuns, que vão receber a linfa dos ilíacos externos e internos e levar para os lombares. Os linfonodos lombares, cavais e aórticos, que vão drenar a parte posterior do abdômen, rins, ureteres, testículos ou ovários, útero, tubas uterinas, colo descendente, pelve e membros inferiores, levando essa linfa para os troncos linfáticos lombares, e levando por fim ao ducto torácico, que vai drenar toda a metade inferior do corpo, na drenagem profunda, inferior ao nível do diafragma, e na drenagem superficial, inferior ao nível do umbigo, e vai convergir no abdômen para desembocar no ducto torácico. Nas vísceras abdominais, a face inferior do diafragma vai ser drenada pelos linfonodos frênicos e lombares superiores, o esôfago abdominal vai ser drenado pelos gástricos esquerdos e em seguida para os celíacos.
O estômago vai ter os 2 terços superiores drenados pelos linfonodos gástricos, o fundo e a parte superior do corpo pelos pancreáticos esplênicos e os 2 terços direitos do terço posterior pelos pilóricos. O duodeno vai ser drenado principalmente pelos celíacos, mas antes vai passar pelos pancreáticos duodenais e pilóricos na parte anterior do duodeno e pelos mesentéricos superiores na parte posterior. O jejum e o ilho vão ser drenados sequencialmente pelos justa-intestinais, os mesentéricos e os centrais superiores. Daí eles vão desembocar nos linfonodos mesentéricos superiores. Isso ocorre em todas as partes, exceto na parte terminal do ilho, que drena para os iliocólicos. O apêndice e o seco vão ser drenados pelos apendiculares e iliocólicos, seguindo então para os mesentéricos superiores. O colo ascendente vai ser drenado pelos epicólicos e paracólicos e segue para os mesentéricos superiores. O colo transverso vai ser drenado pelos cólicos médios e segue para os mesentéricos superiores. O colo descendente e o colo sigmoide vão ser drenados pelos epicólicos e paracólicos e vão seguir pelos cólicos intermediários e mesentéricos inferiores. E o reto vai ser drenado pelos mesentéricos inferiores e lombares. O baço vai ser drenado pelos pancreáticos esplênicos e seguir para os celíacos. O pâncreas pelos pancreáticos esplênicos e pancreáticos duodenais, seguindo então para os pilóricos, mesentéricos superiores ou celíacos. O fígado vai ter vasos superficiais drenando para os linfonodos hepáticos e seguindo para os celíacos e para a cisterna do quilo. A área nua vai ser drenada pelos frênicos e vai seguir para os mediastinais posteriores. E a face posterior do lobo esquerdo e diafragmática central anterior vão para os gástricos esquerdos. A vesícula biliar vai drenar para os linfonodos císticos e vai seguir para os hepáticos e celíacos. Os rins suprarrenais vão ser drenados pelos lombares e, por fim, os ureteres vão ser drenados na parte superior pelos lombares, na parte média pelos ilíacos comuns e na inferior pelos ilíacos comuns externos ou internos.